Vamos repercutir estes próximos passos da prisão ou ida do ex-presidente Jair Bolsonaro à superintendência da PF em Brasília. Nós vamos conversar agora ao vivo no estúdio do Jornal da Itatiaia com o professor de Direito Caio Lara, que é pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Professor, queria que o senhor explicasse para a gente sobre essa audiência de custódia, como a nossa reportagem já disse que acontece logo mais ao meio-dia lá em Brasília por videoconferência. Qual que é o cenário dessa audiência? Como que acontece em geral a presença de advogados? É com o próprio ministro Alexandre de Moraes frente a frente com o réu por videoconferência? Bom dia para o senhor. Bom dia, Aline Neves. Bom dia, Edson Costa. Bom dia. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Itatiaia. Antes de responder na sua pergunta, eu preciso mandar um abraço para meus alunos do mestrado e doutorado em Direito lá do Centro Universitário Dom Helder, porque ontem eu colaborei 2 vezes com a Itatiaia, de manhã, né, com o Júnior Moreira e de tarde com a Cátia Pereira e Edilene Lopes, e eles me cobraram, falaram: Caio, você não está mandando um alô pra gente? Pois bem, a audiência de custódia, ela é um direito, né, de toda pessoa presa, e nessa audiência sempre está presente, né, um membro do Ministério Público e um magistrado. No caso, eu não acredito que o Alexandre de Moraes esteja pessoalmente, né? Normalmente o Supremo Tribunal Federal ele delega esse tipo de diligência, né, a juízes que colaboram com a Suprema Corte. Deve ser um juiz federal no caso. Esse tipo de prisão, ele serve... Não, esse tipo de audiência, né, audiência de custódia, serve para verificar a legalidade da prisão, se teve agressões ou maus tratos, condições do custodiado, se ele está bem, se não está bem, se está em condições dignas ou não, e para que seja possível avaliar um possível relaxamento, né, dessa prisão. Esse tipo de prisão ele veio para o Brasil para superar um fato que acontecia antigamente, que eram pessoas que eram presas no sistema prisional e eram esquecidas, né? Então é uma forma do preso ser apresentado ao Poder Judiciário para verificar a legalidade da prisão e as condições do preso. Ô professor, e depois dessa audiência de custódia que acontece hoje ao meio-dia, quais os próximos passos? Tanto se Bolsonaro permanecer preso ou se ele for liberado? Acho que tudo indica que ele deva ficar mesmo, né, na carceragem da Polícia Federal em Brasília, e que essa prisão preventiva seja convertida em prisão definitiva, haja vista que o processo já encontra em fase final. Já foram apresentados embargos de declaração, já foram julgados os primeiros embargos de declaração, e a prática do Supremo é que a prisão definitiva ocorra após o julgamento dos segundos embargos de declaração. Então, essa confusão toda envolvendo, né, o ex-presidente, ela só aconteceu por causa de uma iminente prisão definitiva, né? Foi isso que aconteceu. E, professor, a gente observou que ao longo do dia de ontem, e as notícias que vão saindo dizem que o ex-presidente, em princípio, havia dito que a tornozeleira tinha sido danificada após ele esbarrar na escada, mas logo depois houve até um vídeo da Polícia Federal que um agente verifica a tornozeleira e o próprio ex-presidente fala ao fundo que, na verdade, ele usou uma solda para danificar a tornozeleira. Isso, inclusive, chamou muita atenção, né? Porque o presidente teria tentado fazer isso. Esse conflito de versões ou essa tentativa declarada de violar a tornozeleira eletrônica, isso pode prejudicar de alguma forma sobre a manutenção ou não dessa prisão preventiva? O dano ocorrido à tornozeleira eletrônica foi um dos motivos principais da decretação da prisão preventiva do ex-presidente. Na verdade, o que ele fez foi um atentado à medida cautelar, né, que já havia sido lhe imposta. Não se espera, né, de uma pessoa com a tornozeleira que ela atente contra um equipamento público, né, de monitoramento. Então a repercussão principal foi essa, né? A conversão de uma medida cautelar anterior na prisão preventiva. Ô, professor, e a vigília, né, que foi chamada ontem pelo filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro,
ela pode interferir de alguma forma nessa interpretação jurídica do caso, né? Pode dar problemas para o ex-presidente? A prisão preventiva, ela é prevista, dentre outros casos, para a manutenção da ordem pública. Então, esse chamado, ele despertou essa necessidade, né? Porque era uma prática ligada, né, aos ideais, né, do grupo político do ex-presidente. Mas em termos processuais, de pena, né, do cumprimento da pena definitiva, isso não vai ter repercussão, não. Ok, o professor Caio Lara, a gente vai se despedir agora, mas isso não quer dizer que você vai embora, viu, professor? O senhor vai voltar ao longo do jornal, porque nós temos ainda muitos assuntos a tratar, ainda também sobre a prisão do ex-presidente Bolsonaro, mas é claro que no Jornal da Itatiaia, daqui a pouco, a gente volta a repercutir outras questões, tanto quanto à prisão, mas também ao inquérito da tentativa de golpe de Estado, na qual Bolsonaro e outros réus também foram condenados. Caio Lara, que é pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Agora